doutora Denise Albano, e agora tem uma milícia digital paga com dinheiro do pagador de impostos, do brasileiro, para mentir, distribuir mentiras que favoreçam o PT. Como é que a senhora vê essa iniciativa dos parlamentares de oposição para denunciar esse fato? É real, verdadeiro? E como a senhora avalia isso dentro do Palácio do Planalto? Um absurdo. Pode ir atrás que a escrita se confirma. Aquilo que foi propagado por Lênin, chame-os do que você é, disseminador de mentiras, produtores de fake news, acuse-os do que você faz. E isso se confirma. Veja que durante todo o governo Bolsonaro e até um pouco antes da eleição de 2018, que o elegeu, já se falava aí de articulação de gente bolsonarista para disseminar mentiras e verdades. E nada se foi provado. Veja que nós temos o tal do inquérito das fake news, que foi desmembrado em outros infames inquéritos, anos e anos de investigação, e ficam sendo prorrogados, e nenhuma prova concreta, principalmente durante o governo Bolsonaro, da existência desse tal gabinete do ódio, em que youtubers, influencers receberiam dinheiro para disseminar mentiras, atacando adversários, promovendo o governo, nunca se confirmou nada. Mas em relação ao gabinete do ódio e da mentira do PT, há provas sobradas. Vejam que nesse episódio, felizmente, há essa iniciativa da oposição de encaminhar uma proposta de CPI para aprofundar a investigação, já que parece que o Ministério Público não se interessa em instaurar procedimentos de investigação, uma vez que o tal Centro de Combate à Desinformação, que o Alexandre de Moraes tratou de implantar lá no TSE, também parece não se interessar por esse verdadeiro, real gabinete do ódio e da mentira do PT. E aí houve essa iniciativa a partir exatamente de reportagens do Estadão, do jornal Estado de São Paulo, que traz evidências concretas de que parte vem do Palácio do Planalto, reuniões semanais presididas pelo Paulo Pimenta para articular aí como essa equipe de youtubers, influencers deveriam aí defender o governo e inventar mentiras, e inventar desinformação. Mas um pouco antes houve uma pesquisadora da USP que monitora aí a atuação de grupos que eles chamam de extrema direita, propaladores do discurso do ódio, porque para eles todo mundo de quem eles discordam são extremistas de direita. E ela, há algumas semanas, e agora a coisa está um tanto quanto adormecida, mas ela revelava a distorção dos resultados dessa pesquisa que foi feita por uma jornalista da Globo News, dizendo que a pesquisa confirmava percentuais de divulgação de fake news, de inverdades, e ela rebateu uma das pesquisadoras envolvidas nessa pesquisa, dizendo que o resultado não tinha sido esse não, que eles não monitoravam supostas fake news e que havia um papel decisivo também da própria esposa do atual presidente, da própria primeira-dama, Janja, e ela mencionava expressamente o papel da Janja. Então vejam que essa turma, Janja, Paulo Pimenta, com o apoio de dois dos principais disseminadores nas redes sociais de mentiras, o André Janones, que aí o PT, junto com o PSOL, eles livraram o André Janones de uma investigação sobre prática de rachadinha, confessa, olha aí o jogo do toma lá da cá. E um tal do Tiago dos Reis, que também disseminava mentiras, inverdades, responde a dezenas de processos e que, alegando perseguição de bolsonaristas, esse sim tem ordem de prisão, porque não paga a pensão alimentícia para o pai
doente, idoso, e também para fugir de dezenas de processos que responde aqui na justiça brasileira. Esse sim está foragido e ele disse que parece que está no México. Então é essa a realidade que temos, é um governo sustentado na mentira, na disfarçatez, em narrativas que não correspondem à realidade. Mas esperemos que agora, finalmente, esse castelo de mentiras, de ataques inverídicos contra a honra, de tentativa de reescrever a história que PT e companhia promovem, finalmente seja desvelado, revelado por meio dessa comissão parlamentar de inquérito. Doutora Denise Albano, como é que a senhora avalia esse viés aí dos atuais ocupantes do STF, doutora Denise, em relação a esse fato aí agora comprovado, tem inclusive documentos? Eu até tendo a também compartilhar um certo sentimento de descrença, de ceticismo de que dê alguma coisa. Mas eu defendo a necessidade de tomar iniciativas, de provocar o Ministério Público Federal, cidadão municiado aí de elementos, de evidência, pode enviar uma representação chamado notícia de fato também, ou notícia crimes, para que o Ministério Público proceda à apuração, à investigação de fatos supostamente ilícitos, bem como provocar também o TSE, que além de órgão julgador, é órgão fiscalizador da atuação de partidos, de candidaturas e até de pessoas que possam estar afetando com a prática de ilícitos a lisura do pleito eleitoral, que possam estar abalando o equilíbrio na disputa eleitoral. Repercutiu muito a gravação de uma militante de esquerda fortemente atuante nas redes sociais, conhecida com o apelido, coincidentemente, e infelizmente tem meu nome, Denise, mas é conhecido o perfil de Tremura. E no Spaces, que é um espaço de debates no X, antigo Twitter, ela confessa expressamente que nós, youtubers, influencers de esquerda, estamos cansados. Que Lula, que o governo coloque logo o Janones para cuidar da comunicação. Para eles, esses esquerdistas que atuam nas redes sociais, tenham aí orientações sobre o que fazer. Inclusive, ela lembra que isso falas dela, que eles disseminavam assim fake news e que durante a eleição, a disputa em 2022, eles estavam tão envolvidos na disseminação de mentiras, de inverdades sobre Bolsonaro, que todo dia os simpatizantes de Bolsonaro tinham era que sair em sua defesa, mas que não havia gabinete do ódio de Bolsonaro. Era um trabalho orgânico de pessoas que acreditavam na sua candidatura. Então eu vejo que, de fato, embora haja uma desconfiança, um ceticismo de que não dê em nada, mas é importante provocar esses órgãos para deixar claro que há uma seletividade, há uma escolha sobre quem investigar, quem perseguir com a máquina da Justiça, da Polícia Federal, mas eles são agentes públicos, do ministro do Supremo a qualquer agente da Polícia Federal, eles são, antes de tudo, servidores públicos. E há regras no serviço público que têm que ser observadas, o dever de respeitar a legalidade, atuar com moralidade, com impessoalidade, não ter preferências, inclinações, não atuar de forma persecutória para uns e de acobertamento para outros, e é importante, então, formalizar, sim, tudo isso, primeiro para deixar registrado para a história, e depois para deixar claro, evidenciado, toda a violação a regras constitucionais, a normas do nosso ordenamento, que claramente ou cometem crime de prevaricação,
deixam de agir. O que é esse crime? É quando o agente público deixa de agir conforme suas atribuições para satisfazer interesse próprio, interesse particular, seu ou de terceiro. É o crime de prevaricação. Eu pergunto, é uma pergunta retórica, temos ou não vários casos de prevaricação? E também revelar várias violações sucessivas aos deveres de moralidade, impessoalidade, eficiência, legalidade, que hoje certas autoridades se julgam imunes, mas eles têm o dever de respeitar, sim.